É possível saber o quanto a pessoa vai recuperar? Porque as pessoas ficam com angústia, né, quando chega no médico. Mas o quanto eu vou chegar a ser o que era antes? O quanto eu vou melhorar? O quanto eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, né? E isso não dá muito para saber, né? Exatamente. Esse é o problema maior que a gente tem, as pessoas, tanto quem tem uma lesão localizada, pontual, por exemplo, um trauma de crânio ou um acidente vascular cerebral, como uma pessoa que tem uma doença degenerativa do tipo da doença de Alzheimer e outras formas de degeneração, a pergunta do paciente é: eu vou me recuperar? E em quanto tempo eu vou me recuperar? Isso. Mais uma vez, né, hoje a resposta para essa pergunta é muito diferente do que se dava alguns anos atrás. Por quê? Porque hoje a gente sabe, há uns 30, 40 anos vem se sedimentando um conceito que se chama reserva cerebral. Então, recuperação de uma lesão, ela depende de uma enormidade de fatores. Enormidade. Mas vamos nos ater àquilo que não dá para medir e não dá, de certa forma, para saber diretamente, que é quanta reserva cerebral uma pessoa tem. Por que não dá para a gente medir isso, não dá para a gente saber de antemão? Porque a reserva cerebral, ela nada mais é do que o quanto que o indivíduo, do momento do nascimento até o momento em que ele teve aquela lesão, o quanto ele trabalhou com o cérebro dele, quantas conexões ele formou. Então, deixa eu falar isso de uma forma mais simplificada. Para você ter uma boa reserva cerebral, tudo começa com um bom desenvolvimento, obviamente, do cérebro na fase intrauterina. Depois disso, uma boa alimentação na infância, um bom desenvolvimento, aí a criança vai para a escola, estimula o cérebro dela de várias formas, tanto do ponto de vista cognitivo como motor, e tudo aquilo que eu já citei aqui. Quanto maior o grau de aquisição de habilidades, e aí a gente pode ir colocando as coisas, por exemplo, vai na escola, aí o indivíduo vai praticar esporte, ele aprende a dançar, ele aprende a fazer patchwork, ele vai fazer teatro, toca piano, anda de bicicleta, e etc, etc, etc. Vai acumulando. Cada vez que o indivíduo aprendeu cada uma dessas coisas, ele foi deixando a rede neural dele cada vez mais densa, né? Por fora a gente não vê nada porque tem o crânio. O cérebro não sai, mas lá dentro vai ficando uma rede cada vez mais intensa de conexões. E isso a gente chama de reserva cerebral. Então, quando o indivíduo tem muita reserva cerebral e ele sofre uma lesão, ele tem uma chance de se recuperar e de chegar muito mais longe do que um indivíduo que já parte de uma reserva cerebral pequena. Isso. Ou seja, o indivíduo que não teve oportunidade de estudar, por exemplo, ou o indivíduo que até adquiriu algum grau, ele é profissional, fez sua faculdade, não sei o quê, mas depois disso ele não estudou mais nada. Muitas vezes a pessoa trabalha numa ocupação que é um pouco repetitiva, então ela não tem desafios cognitivos todos os dias, ou motores, os dois são importantes, né? Então, se o seu cérebro não é desafiado continuamente, ele entra num estado assim de uma certa inércia, em que você consegue fazer aquilo que você já está acostumado a fazer, mas na hora que for necessário uma reserva a mais para suplantar uma lesão, essa pessoa que não tiver essa reserva, ela vai ficar em desvantagem em relação a quem está sempre estimulando o cérebro. Isso. E isso, até o momento, a gente não tem nenhuma medida direta, não tem um exame que a gente faça para saber quanta reserva cerebral a pessoa tem. A gente infere pelo tipo de vida que a pessoa leva. Então, se a pessoa fala 5 línguas, se ela faz não sei quantos esportes, a gente vai inferindo que ela tem uma reserva maior, mas isso é uma coisa indireta, a gente não vê, não tem um exame para medir. Além disso, acho que eu não seria certo eu não citar aqui que existem os fatores relacionados ao acidente, ao trauma em si,
né? As primeiras horas de atendimento após o trauma, por exemplo, são fundamentais. As primeiras horas são fundamentais, muitas vezes são elas que vão determinar o quanto um indivíduo vai se recuperar ou não, né? Outros fatores que aí são mais mensuráveis é o local em que ocorre, o local da lesão no cérebro, né? Isso. O tamanho dessa lesão, se houve muito sangramento ou não, se está tendo muita resposta inflamatória ou não, se houve perda de oxigenação ou não. Esses fatores que são mais objetivos também, todos eles têm peso na recuperação. Isso. A idade da pessoa, no sentido de que, como eu já expus, a partir dos 25 anos, a primazia do cérebro é formar novas conexões e não criar novos neurônios. Então a neurogênese, que a gente chama, é menor nos indivíduos mais idosos. Então, quando há morte celular, a capacidade de recuperação do idoso vai ser evidentemente menor do que de uma criança que ainda está em processo de formação do cérebro, especialmente nos 2 primeiros anos. Então, a mensagem final é que a gente nunca tem essa resposta pronta, que a gente também não deve se comparar com outra pessoa, mesmo que ela tenha tido uma lesão bem semelhante à nossa. Quer dizer, 2 pessoas são incomparáveis, cada indivíduo é único. E crucial nunca se deve deixar de investir na reabilitação e na estimulação. Não importa se a lesão ocorreu ontem ou se a lesão ocorreu há 10 anos atrás, o cérebro mantém a sua capacidade de responder à estimulação e ele se esforça para formar novas conexões a partir do momento em que começa a receber uma estimulação constante. Então, sempre se deve investir na reabilitação. A partir do momento que o indivíduo sofreu uma lesão e ele está estável o suficiente para começar uma intervenção de reabilitação, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, deve começar o quanto antes. E se ele teve o infortúnio de não contar com esse tipo de ajuda, vamos dizer assim, por muitos anos. Eu sofri um acidente há muitos anos atrás, eu tive um derrame há muitos anos atrás, mas na época não tinha condições de ter a reabilitação. Não importa, se hoje você tem essa possibilidade, faça, porque o cérebro sempre responde. Ele pode não responder como responderia logo no início. Como responderia, né? Logo no início, ou pode não responder, preencher todas as expectativas. Mas qualquer ganho é um ganho e o cérebro é muito adaptável. Então, a gente precisa reconstruir maneiras de desempenhar uma função que a gente perdeu, mesmo que não seja da mesma maneira que a gente fazia antes de ter a lesão. Eu acho que isso é fundamental. Isso que a doutora Márcia está falando, gente, o que eu recebo de perguntas... sofri acidente, ou sofri um TCE, ou um aneurisma, ou um AVC, tem 10 anos, 15 anos, nunca fiz tratamento, adianta eu fazer ainda? Adianta. Só tem 2 anos, 3 anos, gente, é muito pouco tempo, claro que adianta. Vão atrás de reabilitação, vão atrás de tratamento, porque sempre pode existir a melhora, né, doutora Márcia? Sempre pode existir a melhora. E outra coisa, né, hoje em dia... Eu vejo muito na mídia as pessoas se referirem ao exercício cerebral e usarem essa analogia que o cérebro é como um músculo. De certa forma, essa ideia até vale no seguinte sentido. Você pode não melhorar, mas você, no mínimo, não vai estar perdendo função. Porque não estimular... né, leva o cérebro a atrofiar. Não é uma palavra boa atrofiar, porque não é bem isso, mas imagine que você fez musculação um tempão, aí você para. O que vai acontecer com o seu músculo? Ele vai diminuir, porque não está sendo usado. Então, se o cérebro não é usado, ele tem a tendência a ficar o mais próximo do repouso. Então, é fundamental saber que muita gente perde a chance de, pelo menos, se manter
naquele grau de função por muito tempo, né? E porque só se fixa na ideia de melhorar, mas não perder já é um grande ganho, porque a gente tem que lembrar uma coisa: uma pessoa sofre um acidente, sei lá, aos 40 anos, ela vai envelhecer. Então imagine, se a gente já tem as modificações relacionadas à idade, sendo uma pessoa que não sofreu lesão nenhuma, o indivíduo que sofreu lesão também vai ter. E aí, o que vai acontecer? Se a pessoa não manteve um ritmo regular de estimulação, ela vai sentir mais aquelas perdas que toda pessoa normal sente, um pouquinho de dificuldade de memória, uma lentidão para lembrar o nome de alguma coisa, que são coisas fisiológicas, né? Acontecem na pessoa no envelhecimento normal e tem sua função. Mas a pessoa que tem a lesão, como ela já está com uma certa perda de tecido cerebral, isso vai acabar incomodando ela mais cedo e de uma forma mais intensa do que no indivíduo que não sofreu. Ao passo que, se ela mantiver a estimulação, ela vai deixar o cérebro que ela tem vai ficar em forma e ela vai poder lidar melhor com as mudanças que virão ao longo dos anos, com a vida, que todos nós temos que lidar. E então nada melhor do que deixar o cérebro o melhor calibrado, vamos dizer assim, possível para enfrentar o que tem para vir aí. Então, eu gostaria de recapitular os fatores principais que vão determinar o prognóstico de recuperação de um indivíduo, né? Então, começando com a qualidade do primeiro atendimento que ele recebe nas primeiras horas após, vamos falar aqui de um acidente, mas poderia ser um derrame, um AVC, né? As primeiras horas são cruciais, as primeiras 6 horas são cruciais para que a gente possa permitir ao cérebro fazer uso depois da reserva que ele tem. Quer dizer, a reserva cerebral vai ser importante desde que o indivíduo não perca essa reserva cerebral por conta de um atendimento inadequado nas primeiras horas. Então, a questão do resgate, da primeira entrada no pronto-socorro, da manutenção da oxigenação do organismo e principalmente do cérebro e assim por diante. A gente tem o fator tamanho da lesão, a gente tem o fator localização da lesão dentro do cérebro, a gente tem, como eu já expliquei, o fator relacionado à idade e a reserva cerebral de cada um, que, fechando o círculo, pode ser comprometido se o indivíduo, por mais que ele tenha reserva cerebral, ela pode ser comprometida se ele não tiver um primeiro atendimento adequado nas primeiras 6 horas após o trauma. Então, todos esses parâmetros e mais alguns, que aí dependem de exames complementares e não caberia a gente discutir aqui, é que vão determinar para aquele indivíduo em particular qual vai ser a taxa de recuperação dele. Então, se por um lado a gente não tem essa resposta, isso é um fato, a gente não deve comparar duas pessoas, isso também é um fato. É isso. Né? Nunca. Não se deve assumir nada sem experimentar. Então, reabilitação, estimulação, insistir na repetição dos exercícios, insistir em manter o indivíduo motivado para querer se recuperar, porque a gente não tem como saber o quanto aquela pessoa ainda tem capacidade de responder. Isso é um mistério que está guardado dentro do cérebro de cada um e que a gente tem que descobrir na prática. Isso. Gente, o que mais a gente quer passar aqui então é para vocês não desistirem de lutar, não desistirem da reabilitação nunca. Não importa quanto tempo tem a lesão, não importa com que idade você tem, são muitos mitos que a gente carrega. Tem muita gente que pensa que, mesmo não só porque a pessoa é médica, ela não pode errar, né? Tem médicos, a gente não está falando mal aqui de nenhuma classe, mas às vezes a pessoa chega para mim e fala: mas meu médico falou que não tem o que fazer. Não, tenta procurar outra opinião, por exemplo, né?
Não vamos, existem muitos mitos hoje em dia, só nos 2 primeiros anos que melhora, depois não melhora mais. Isso não existe. Isso eu sempre falava no blog, porque eu tenho 12 anos de lesão e eu melhorei muitas coisas ao longo do tempo. E claro que tem coisas que não vão voltar a ser o que era antes, né? Tem muita coisa que não voltou a ser o que era antes. Mas muita coisa melhorou perto do que era o prognóstico, né? Perto do diagnóstico, perto do prognóstico dos médicos. Então assim, porque eu nunca desisti, eu nunca deixei de lutar e eu luto sempre até hoje. Então, o canal, a gente sempre fala, minha neuropsicóloga sempre fala, o canal é uma terapia também, um aprendizado para você, para o seu cérebro tá, né, ligado, porque é muito trabalho que a gente tem aqui, isso tá estimulando. Então a gente não desiste, eu não desisto nunca, eu tenho muita dificuldade para ler, muita dificuldade. Eu já falei aqui, às vezes eu vou ver um filme, meu marido hoje fala, a gente já viu um dublado, então a gente tem que ver o outro com legenda, porque senão eu vou sempre optar pelo mais fácil, que é o dublado. Não, mas eu tenho que me esforçar, que tenha legenda, porque se eu não me esforçar, eu nunca vou melhorar. Justamente, né? Tem que desafiar o cérebro. Desafiar, o tempo todo. É um exemplo simples, mas é que eu só tô querendo passar a importância de não desistir, né? Exatamente. E se eu puder dar uma palavra final, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, que é que o indivíduo que perdeu uma função por uma lesão ou que esteja passando que esteja com uma doença degenerativa como Alzheimer e que até o momento a gente não tem como curar, que não se preocupe tanto em voltar a ser o que era, mas procure ser o melhor que você pode ser, com os recursos que você tem agora. Perfeito. É isso que motiva a gente a trabalhar com os pacientes, é tentar extrair o melhor. E aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Vamos construir o melhor que a gente consegue com o que a gente tem, porque cada um de nós é muito mais do que as nossas deficiências, né? Isso. Então, a gente não deixa de ser a gente mesmo com o valor que a gente tem, só porque agora a gente tem uma deficiênciazinha aqui ou ali. E a gente é muito aprender mais do coisas que novas, né? E a gente é muito mais do que a gente é capaz de fazer, né? Eu sou muito mais... eu me formei em fonoaudióloga, mas eu sou muito mais que uma fonoaudióloga. Então, se eu não conseguir voltar na minha profissão, eu posso fazer outras coisas, né? E é isso que a gente tem. Isso serve para tudo, né? E mesmo uma pessoa que não pode mais voltar para a sua profissão, mas ela é mãe, ele é pai, é irmão, é filho, o nosso valor vai muito além dessas habilidades que a gente... Que de fato a gente pode perder um dia, mas nós somos muito mais do que isso e podemos desenvolver outras. Então, o importante é nunca desistir. A gente tem que sempre pensar no lado positivo, né? Exatamente. Gente, é tão bom falar com a doutora Márcia que eu tô aqui já pensando em vários outros vídeos com ela. A gente tá aqui um tempão falando. Como é gostoso. Nossa, que bom poder passar isso para vocês. De vocês terem a oportunidade também de estar tendo esse conhecimento, é isso que a gente quer, é isso que a doutora Márcia tem em mente também. Ela não gosta de falar com máquina, com câmera, ela está fazendo isso para ajudar mesmo, para passar esse conhecimento para vocês, que ela sabe o quanto é importante. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar com outras pessoas, que outras pessoas podem se beneficiar bastante desse vídeo. Eu acho que ele é importante para qualquer pessoa, quem tem lesão e quem não tem lesão. Então, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. E eu espero vocês no próximo vídeo. Doutora Márcia, muito obrigada mais uma vez, viu? Olha, foi um prazer. Muito obrigada. E eu voltarei se vocês quiserem. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo.